A paz do Senhor Jesus. Estamos entrando no ar com o programa Intercessão. Obrigado pela sua audiência. Que Deus abençoe você e toda a sua família através da programação da Rede Brasil. Estamos no ar através da TV, no canal 14 e em região metropolitana e em todo o estado de Pernambuco. Através das repetidoras, também estamos pelo YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EDPE Oficial e pelo site www.iadpeplay.org.br. Aproveite este início de programa e compartilhe os nossos links nos grupos de amigos e familiares para que mais pessoas sejam alcançadas através desta programação. No programa de hoje estaremos falando sobre o tema Intercedendo pela campanha estadual de oração e vamos conversar com alguns pastores da nossa igreja. Estaremos apresentando os objetivos da nossa campanha estadual de oração durante este programa. E neste momento nós queremos já dar início com uma oração e quero convidá-lo, você e toda a sua família, para juntos estarmos orando ao Senhor e já estaremos entrando em contato com os pastores e juntos vamos ter um programa abençoado para a glória de Deus. Oremos então. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que nos é concedido por Ti, para juntos estarmos hoje reunidos com os Teus filhos, em todo o estado de Pernambuco e também países, estados, e países vizinhos e até mais distantes, para juntos participarmos deste programa que tem sido um despertamento para nós. Te pedimos que a Tua bênção seja sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada pessoa, Senhor, que está precisando da Tua ajuda. Que este programa de hoje também sirva para a nossa edificação espiritual e nos motive para chegarmos mais perto de Ti, na certeza que o Senhor é o Deus que se importa conosco e que cuida de nós e também que está atento às nossas orações. É bom saber que podemos contar com o Senhor. Apesar de sermos falhos, frágeis, imperfeitos, e o Senhor é bom. E por causa da sua benignidade e bondade, nos deste o privilégio de estar na Tua presença e ter acesso a todos os mistérios que estão guardados para nós em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por Tua amizade, pelo Teu amor e pela Tua bondade. Te pedimos que a Tua bênção alcance a todos os nossos queridos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, como disse, nós estaremos conversando no programa de hoje com alguns pastores da nossa igreja e temos aí alguns pastores que vamos estar conversando. Por exemplo, nós vamos começar hoje, nós já falando agora com o pastor Walter Rabelo. Pastor Walter, Pai do Senhor, pastor. Paz do Senhor, pastor Jefferson. É uma alegria tê-lo conosco no programa Intercessão de hoje, não é? E hoje, de uma forma muito especial, porque nós estaremos tratando sobre a nossa campanha estadual de oração. Esta campanha estadual, só deixando aqui os irmãos cientes, ela acontece em 2 vezes por ano na nossa igreja, né? O nosso pastor presidente, dirigido pelo Espírito Santo, tem convocado a igreja para botar força mais na oração. Se bem que a nossa igreja, graças a Deus, é uma igreja que vem orando desde o começo desta obra, que a igreja não para de orar, né? Nós temos oração, no ciclo de oração o dia todo, aqui em Recife, no estado de Pernambuco. Os ciclos de oração uns começam de 5 da manhã, outros começam de 7, outros começam de 9, vão até 4 horas da tarde em oração. Nós temos culto de oração todas as quarta-feiras, nós temos oração de mocidade, temos vigílias, temos as festividades. Quando temos festividades, ainda temos consagrações. Então a igreja ela está sempre em oração, mas é um reforço a mais. A campanha estadual de oração é um reforço a mais e o pastor tem sentido de Deus de colocar a igreja de joelho para buscar a presença do Senhor. Pastor Walter, além do que eu falei desse reforço a mais, qual a importância assim desta campanha estadual de oração, pastor? Ela tem sido de bênção para toda a igreja, para as famílias, de modo geral, pelas que oramos e que se envolvem também nesse trabalho. Ela termina
na verdade, de muita bênção para todos. E o despertamento a buscar mais a Deus, a cada crente ter a sua experiência pessoal com o Senhor de maneira mais íntima, mais contínua, mais profunda, né? Porque a partir do momento que nós nos aproximamos de Deus, com as nossas petições, nós nos deparamos com um Deus que também deseja compartilhar conosco coisas novas para nós, para o nosso entorno, sobre os pontos que levamos a Ele em oração. É uma bênção e louvamos a Deus pela vida do nosso pastor presidente, que tem incentivado a igreja, levado a igreja ao altar do Deus. Que maravilha, né? E a nossa campanha estadual de oração, meus irmãos, ela começa no período de dia 31, começou essa madrugada, né? Esta madrugada estivemos aí dando início aí à campanha estadual de oração, da sexta-feira, de ontem à noite, até às 5 da manhã, tivemos o privilégio aí de passarmos a noite em oração e foi de grande bênção esta vigília, para a glória de Deus. E como disse, se iniciou ontem, no dia 31, e vamos até o dia 2 de junho. O dia 2 de junho será a nossa campanha estadual de oração e temos esse período para estar buscando a presença do Senhor. O pastor Walter, eu empolguei aqui, pastor, e me esqueci de apresentar o senhor. O pastor Walter coordena a área 24 ali em Camaragibe, no Bairro Novo, e tem sido de grande bênção ali para o pastor presidente, a sua cooperação, e nós agradecemos por esse privilégio. Pastor Walter, dentre os itens da nossa campanha estadual de oração, nós temos aí 5 objetivos para estarmos apresentando a Deus e vamos estar comentando, pelo menos agora com o senhor, 2 objetivos desta campanha e logo após estaremos fazendo uma oração a Deus, pedindo a bênção de Deus. Então nós estaremos orando aí pelo primeiro objetivo, nós vamos estar orando pela igreja, pelo pastor presidente e por todos os obreiros. E pastor, qual a importância da igreja estar orando pelo pastor presidente, pelos obreiros e também pela obra missionária? Nós vamos estar já apresentando esses 2 itens e estaremos falando com o Senhor sobre estes itens em oração. Mas antes, é importante, pastor, a gente passar para os irmãos a importância de orar pelo pastor da igreja, pelo ministério da igreja, os obreiros de um modo geral, todos aqueles que ocupam função de liderança na igreja. Qual a importância, pastor? O apóstolo Paulo, em suas epístolas, nós sempre o encontramos pedindo à igreja que orasse por ele, que orasse pelos obreiros, que os considerasse, que os respeitasse, que os ajudasse no trabalho, mas principalmente que orasse. Pois os obreiros, eles encabeçam um trabalho de natureza espiritual que, à luz da Bíblia, é de grande desafio. Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E a igreja ela foi constituída por Cristo para militar contra o reino das trevas. Jesus prometeu, graças a Deus, está garantida a nossa vitória, quando ele disse: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, essa nossa vitória contra as hostes espirituais da maldade, as forças demoníacas, ela está justamente garantida através da oração. E aí a igreja intercedendo por seus obreiros, intercedendo pelo nosso pastor, o seu pastor. Então, o Senhor com certeza responderá, dará vitória, nos fará avançar e prosperar. Cada obreiro auxiliar do pastor presidente, em todo o estado, no campo missionário, nós precisamos das orações da igreja. Oramos por ela, intercedemos por ela, mas nós também precisamos dessa cobertura espiritual chamada oração. Que maravilha, né? Realmente, os irmãos vejam aí a importância, não é? E, como disse o pastor Walter, é bíblico, não é? Estarmos orando pelos líderes, pelos pastores. O pastor lembrou bem, pastor, o apóstolo de São Paulo, ele, mesmo em cadeia, mesmo preso, né? A gente vê ali na carta aos Efésios, ele dizendo: ore também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança. Isso. Né?
E ainda mesmo estando preso, mas ele tinha o cuidado de estar escrevendo, ensinando, admoestando a igreja, animando, porque o trabalho de um pastor é um trabalho constante, contínuo, né, que vela pelos crentes e realmente precisa muito das orações, né? Então estamos aí. Pastor Rogério, pois não, pastor? Irmão, de modo geral, lembrando aquela experiência do apóstolo Pedro, né? Esteve encarcerado, mas a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, né? E foi resposta de oração aquela saída miraculosa dele da prisão. Aí está também uma outra prova bíblica de que a igreja deve orar, né, por seus líderes. Com certeza, né? Porque as investidas do adversário é muito grande, né? Porque o diabo ele não cessa de investir, e principalmente na vida dos obreiros. Então é importante, meus irmãos, que estejamos atentos, orando pelos pastores, pelos obreiros, pelos missionários, né? Por falar em missionário, pastor, o senhor que teve o privilégio de cooperar na obra missionária no Peru por alguns anos, não é? Foram 17 anos, foi? Correto, 17 anos e 8 meses, desfrutando dessa honra, porém, no contexto do tema de objetivo de oração, né? Se não for a igreja intercedendo, o que teria acontecido? É verdade. E o senhor, como missionário, pastor, o senhor sabe que realmente os missionários precisam muito da oração, não somente o missionário, mas a família do missionário, como também aqueles que auxiliam na obra. É muito importante que a igreja esteja intercedendo. O senhor podia contar aí, pelo menos um pouquinho das dificuldades que o missionário enfrenta, né, para poder avançar nesta obra, e estas dificuldades, elas não podem simplesmente serem vencidas somente pela sabedoria do missionário, pela capacidade, porque a gente sabe que existe muita dificuldade. E o senhor podia compartilhar com os irmãos, para que os irmãos que estão em casa, conosco, cultuando conosco neste programa, possam também, quando for apresentar a Deus em oração, saber como conversar com o Senhor em relação ao missionário e à obra missionária. Fique à vontade, pastor. Verdade. Há ao menos 3 aspectos, né, para que consideremos a necessidade da oração relacionada à obra missionária. Primeiro aspecto, consideramos o povo, o país, a nação onde se está desenvolvendo o trabalho missionário. Diverge de um país para outro, e às vezes dentro do próprio país há etnias diferentes, há idiomas também, aspecto gastronômico, cultural, enfim. Logo, temos a obra missionária no sentido da igreja ali, os seus desafios, as suas dificuldades, o que ela enfrenta ou precisa enfrentar para cumprir com o ID do Senhor naquela localidade. E logo, a obra missionária pensando na família do missionário, né? Que é quem está ali, então, enfrentando esses desafios com a igreja e com a nação, né? Então, orando pela família do missionário, a família missionária, orando pela igreja que precisa avançar e, quando é início de trabalhos, ela tomar forma com o seu discipulado, a formação de novos obreiros, o início de atividades como escola dominical, círculo de oração de adulto, infantil, órgãos de louvor, os obreiros que vão ser levantados para dar continuação ao trabalho, ajudar o missionário. E o país em si, porque cada país tem ali a sua cultura, as suas leis, que não podem também ser ignorados em nossa oração. Agora, esses 3 aspectos, como nós sabemos, né, envolvem ou são envolvidos por um contexto espiritual. Nós não vamos ali para fundar empresas, nós não vamos para legislar um pouco uma nação, nós não vamos para outra coisa, senão para levar a mensagem do Evangelho, levar como embaixadores do reino de Deus, né? Embaixadores de Cristo, é um trabalho de natureza espiritual. Isso em todo o mundo, aonde nós formos, é contra um só reino, o reino das trevas. Mas não amedrontados,
não assustados, também não supervalorizando esse outro lado, porque a vitória da igreja já está garantida em Cristo, garantida no nome de Jesus. Ele inclusive disse: estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Ele fala ali de maneira muito clara e contundente. Em Marcos 16, 20, é preciosa a expressão quando diz ali: eles iam anunciando. Aí diz que o Senhor ia cooperando com ele, com os sinais, prodígios e maravilhas que se seguiam. Isto é tremendo, é maravilhoso, mas também não podemos esquecer que é resultado das orações da igreja que ficou aqui orando, pelo missionário, pela sua família, pela nação. É coisa preciosa. E Deus levanta pessoas para isso, em momentos determinados, dependendo da realidade que o missionário está passando lá, a igreja. Há muitos testemunhos nesse sentido. Pela misericórdia de Deus, eu pude desfrutar disso também, em alguns momentos achando que estava sozinho, achando que iria perder determinada batalha, e alguém ligar e dizer que foi inquietado por Deus para jejuar pela minha família, jejuar pelo trabalho aqui. Aí você vê que realmente não estamos sós, Jesus é fiel, mas observamos aí a importância da intercessão da igreja em favor da obra missionária, seja pela família, seja pelo trabalho, seja pela nação onde o trabalho está sendo realizado. Glória a Deus. Então veja, meus irmãos, como é importante a oração, né? O missionário, ele precisa de intercessores. E neste momento, pastor, nós vamos pedir ao Senhor para, junto com os nossos queridos irmãos que estão em casa e estão nos hospitais, para que venhamos a interceder, pelos pastores, pelos obreiros, pelos líderes, e incluindo também a obra missionária juntamente com os missionários. Vamos pedir que o Senhor possa, juntamente com todos nós, fazermos esta oração apresentando estes 2 itens da nossa campanha estadual de oração. Amém. Então oremos juntos, na certeza de que iremos ao trono da graça, ao trono daquele que pode ouvir e responder. E certamente fará coisas que hoje nós não ouviremos talvez, mas chegarão testemunhos aos nossos ouvidos, em nome de Jesus. Glorioso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, te agradecemos pela bênção de estarmos aqui, a bênção de ser chamados, de feitos filhos de Deus, a bênção de poder adentrar ao Santo dos Santos por meio de Cristo, o teu Filho, nosso Salvador, para orar pelo santo ministério. Ó Deus, que a tua mão continue estendida sobre o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, também, Senhor, os que o ladeiem na diretoria da igreja, na mesa da convenção, os presbíteros e ministros auxiliares em todo o estado, incluindo os que estão no campo missionário. Que o Senhor continue concedendo a visão do caminho por onde ir, a visão da maneira como queres que te sirvamos e realizemos a tua obra, a maneira através da qual queres ser glorificado através de cada um de nós, Senhor, pregando o Evangelho, ensinando a palavra, aconselhando alguém, orando, ungindo com o óleo da unção, ó Eterno. Mas enquanto fazemos, que o Senhor continue também guardando-nos, livrando-nos das investidas do inimigo, para que possamos levar a cabo o trabalho que o Senhor nos chamou a realizar, em favor da igreja, em favor daqueles que ainda não conhecem a Cristo. Oramos, Senhor, pela obra missionária. Tu sabes perfeitamente os desafios enfrentados pelo nosso pastor e todo o ministério e igreja para manter aquelas famílias na Argentina, no Peru, em Moçambique, em Guiné-Bissau, em Portugal, ali na África do Sul, e cremos, Senhor, em outros países onde Tu, ó Deus, permitirás que seja estabelecida a extensão deste trabalho, como já está acontecendo inícios ali na Inglaterra, Senhor. Deus, que não falte o necessário,
que não falte, Senhor, a tua graça sobre as famílias ali presentes, que não falte, Senhor, o que precisa em cada país, segundo a sua realidade, para que o trabalho avance, prospere e o teu nome continue sendo glorificado. Que não faltem os sinais, prodígios, maravilhas realizados por ti, Senhor, para que assim vidas sejam atraídas a Cristo, convertidas a Ele, que permaneçam fiéis até o dia do arrebatamento da igreja. Abençoa os que agora estão conosco orando neste mesmo propósito, acompanhando-nos através da Rede Brasil, com este programa e programação de tanta bênção para todos nós. Continua despertando para toda a igreja na campanha estadual de oração, Senhor. E que novamente, nesta nova edição, como nas anteriores, tenhamos grandes testemunhos de coisas gloriosas feitas por Ti. Tudo lhe pedimos em gratidão, no precioso nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Que maravilha, não é? Graças a Deus. Estamos agradecidos a Deus por este tão grande privilégio. Pastor, é uma alegria poder contar com a sua presença no programa Intercessão. É sempre uma honra, um prazer muito grande. E agradecemos por este momento tão especial, quando o Senhor pôde aqui compartilhar com a gente neste momento de intercessão. E nós louvamos a Deus pela sua vida, pastor. E o senhor fica à vontade aí, pastor, para as suas considerações finais, que daqui a pouco já vamos entrar também em contato já com o pastor Regotier Martins, e vamos estar também conversando um pouco sobre os próximos objetivos da campanha e orando. Mas fique à vontade, pastor, para deixar a sua palavra aí para os nossos queridos irmãos que estão conosco nos ouvindo e assistindo. Agradecer a Deus por este momento. Me sinto muito honrado em poder participar deste programa, em poder participar com o Senhor desse trabalho tão lindo, tão abençoado, que tem impactado tantas vidas. Nós ouvimos os comentários dos nossos irmãos e até de fora, pessoas de fora também. Uma honra, agradecemos a Deus, agradecemos ao nosso pastor presidente pela visão na qual ele também nos insere para poder cooperar. Agradecer pelos nossos irmãos que estão nos acompanhando e enviando saudações a todos, destacando os que aqui trabalham na área 24, os presbíteros, das congregações, coordenadores, carmelitas, bairro Novo, Apolo, enfim, a toda a área 24, a igreja de modo geral, a família. Um forte abraço para o pastor Jefferson, para o senhor, companheiro que já estará entrando aí, um outro amigo, e enfim, a todos eles. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, que maravilha, pastor. Deus abençoe, pastor Walter. Deus abençoe os nossos queridos irmãos. Queridos irmãos, estivemos conversando agora com o pastor Walter Rabelo, coordenador aqui da área 24, e estivemos orando aí pela igreja, pelo pastor da igreja, pelos membros, pelos obreiros e pela obra missionária. E neste momento nós queremos já convidar os irmãos para um rápido intervalo. Você não saia daí, estaremos voltando já e vamos estar comentando sobre os outros motivos da campanha estadual de oração e estaremos buscando a presença de Deus e comentando um pouquinho mais. Não saia daí, voltamos já. Deus te abençoe. Glória a Deus. Graças a Deus, estamos de volta com o programa Intercessão. Estivemos no primeiro bloco falando sobre intercedendo pela campanha estadual de oração. E dentre os objetivos, nós destacamos aí dois grandes objetivos: intercedendo pela igreja, pelo pastor da igreja, pelos obreiros, pela liderança e também intercedendo pela obra missionária. Estivemos conversando com o pastor Walter Rabelo. E neste segundo bloco, nós estaremos conversando agora com o pastor Regotier Martins. O pastor Regotier Martins, ele pastoreia a igreja que está ali em Araripina, no sertão de Pernambuco. Pai do Senhor, pastor Regotier, é um prazer tê-lo conosco no programa Intercessão. Amém, pastor Jefferson. Prazer todo nosso, uma alegria poder participar desse programa. E o Senhor Jesus continue abençoando grandemente esse programa, que tem sido uma bênção, principalmente para nós que estamos distantes da capital.
Que maravilha, pastor. Nós estivemos agora há pouco conversando com o pastor Walter Rabelo, pastor, e ele trouxe para nós a importância da campanha estadual de oração. Comentamos sobre intercedendo pela igreja, pelo pastor presidente, pelos obreiros, pelos líderes, pela obra missionária. E neste segundo item, neste terceiro item, pastor, nós vamos estar comentando sobre intercedendo para Jesus batizar com o Espírito Santo e para que o Senhor possa manifestar os dons espirituais no seio da igreja. E já, pastor, queremos perguntar ao Senhor qual a importância de a igreja estar intercedendo para Jesus batizar com o Espírito Santo e para que o Espírito Santo possa manifestar os dons espirituais no seio da igreja, pastor. Amém. Pastor Jefferson, nós sabemos que a atuação do Espírito Santo ela é uma necessidade da igreja como um todo. O Espírito Santo ele é o agente que impulsiona a igreja, principalmente para a evangelização. Essa foi a missão primordial quando, no princípio da igreja primitiva, o Espírito Santo foi enviado. Jesus trouxe a palavra para os apóstolos, dizendo que eles não se ausentassem de Jerusalém até que fossem revestidos. E esse revestimento, Jesus se repetia exatamente ao batismo com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele é aquele que fortalece o crente, capacita o crente para a evangelização. Então, é uma necessidade que nós temos de buscar sempre o batismo com o Espírito Santo, assim também com os dons espirituais. Sim, senhor pastor. E a gente vê, né, pastor, que lá no livro de Atos, depois que o Senhor Jesus ele fala com a igreja, no versículo 8, o senhor falando aí, eu me lembrei, ele diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E é interessante que os discípulos, eles voltaram para Jerusalém e começaram a buscar ao Senhor, orar ao Senhor, suplicando ao Senhor. Diz o versículo 14, diz assim: e todos estes perseveravam unânime em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus discípulos. E no capítulo 2 de Atos, versículo 1, diz que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam reunidos, e foram vistas por eles língua repartida como que de fogo, que pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem. Então, a gente vê, né, pastor, que a igreja levou a sério o estar em Jerusalém e em oração, juntamente com os apóstolos e os demais irmãos, cerca de 120 irmãos, né, estavam ali batendo na porta em obediência, clamando. E o poder de Deus, ele aconteceu. E a gente vê, pastor, que nos dias de hoje não é diferente, não é? Pastor Jefferson, nós percebemos que ao longo das gerações, dos séculos, a atuação do Espírito Santo ela continua sendo a mesma. No início da igreja primitiva, a gente percebe que os apóstolos eles obedeceram, se submeteram à orientação de Jesus e ficaram em Jerusalém. E todos tiveram o mesmo propósito. Eles ficaram unânimes em oração, aguardando o cumprimento da palavra de Deus. Então a gente traz para os dias atuais, para os nossos irmãos que ainda não foram batizados com o Espírito Santo, que perseverem, que continuem buscando, pedindo ao Senhor o batismo com o Espírito Santo. Pois é o batismo com o Espírito Santo que traz ousadia para o crente anunciar a palavra de Deus. Traz coragem, traz ânimo. A gente percebe muitas vezes que os nossos irmãos, os que trabalham durante o dia, estudam, mas quando chega o horário do evangelismo, eles sentem aquela inquietação, chegam no templo, naquele horário, e saem com a maior alegria para anunciar a palavra de Deus. E isso é a ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que impulsiona a igreja para essa missão primordial que é a evangelização. Este é o principal trabalho da igreja, levar o ide glorioso do Senhor Jesus. E nada melhor do que ser cheio do Espírito Santo para realizar esse trabalho. A gente vê a situação do apóstolo Pedro, que antes do batismo com o Espírito Santo, ele tinha um comportamento. E depois do dia de Pentecostes, a gente vê Pedro se levantando
entre aquela multidão que estava questionando, escarnecendo e zombando dos crentes que estavam cheios do Espírito Santo, e a gente vê Pedro anunciando a palavra com ousadia. E na hora que ele conclui aquele sermão, quase 3.000 pessoas se converteram ao Evangelho de Jesus. Então, o batismo com o Espírito Santo é primordial. E nós estamos iniciando a campanha de estadual de oração, hoje orientada por Deus, pelo nosso pastor presidente, e daqui para frente é um período para nós buscarmos com mais intensidade, através da oração, através do jejum, da consagração ao Senhor e da fé que pode ainda receber o batismo com o Espírito Santo, pois ele está disponível. Este é um dom que está disponível para a igreja. Nós precisamos buscar, orientar, ensinar as pessoas que nós necessitamos de ser cheios do Espírito Santo nesses dias de vida. Que maravilha, né? E a gente sabe, pastor, que para ser cheio do Espírito Santo tem que buscar em oração, né? Porque a igreja, nesse momento, estaremos orando para Jesus batizar com o Espírito Santo e também para que haja a manifestação dos dons espirituais, né? Conforme Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 12, o versículo 6 em diante, diz assim: há diversidade de operações, mas é o mesmo Espírito de Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro pelo mesmo Espírito a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de língua, e a outros a interpretação das línguas, mas um só, e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É verdade que o tempo não nos permite estar falando sobre cada item desse, mas em alguns minutinhos, rapidinho, o senhor pode comentar e dizer a importância da manifestação dos dons espirituais, a igreja orar para que o Espírito Santo possa manifestar os seus dons no seio da igreja, pastor. Isso, exatamente. A porta de entrada para receber o batismo do Espírito Santo e os dons espirituais é exatamente a oração. A gente percebe que, ao longo da história da igreja, todas as vezes que a igreja se reuniu para orar e buscar o Senhor, houve o derramamento do Espírito Santo. Lá na casa de Cornélio, por exemplo, no capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos, Pedro ele recebe aquela revelação e vai atende o chamado de Cornélio, e quando ele está explanando a respeito de Jesus, diz a Bíblia que o Espírito Santo desceu sobre aquela casa e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, é a segunda porta de entrada para o batismo com o Espírito Santo. É o ensinamento, é a explanação da palavra. Primeiro, a oração. Segundo, o ensinamento da palavra. E terceiro, a nossa perseverança em orar e também em meditar na palavra de Deus para colocá-la em prática. Então, o batismo com o Espírito Santo está à disposição da igreja. Cabe a nós, como ensinadores, cabe a nós, como crentes, buscarmos o batismo com o Espírito Santo, buscarmos os dons espirituais, o aperfeiçoamento para sermos cada vez mais úteis para a obra, porque o versículo que o senhor citou em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 6, diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, nós queremos nos colocar numa posição de servos úteis para servir a Deus com mais alegria, com mais dedicação e sermos mais envolvidos no trabalho do Senhor. Então, você que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, nós estaremos orando daqui a pouquinho para que o Senhor Jesus possa alcançar você aí. Onde você esteja, no seu trabalho, na sua casa, Jesus pode te batizar. Glória a Deus. Então, pastor, neste momento nós vamos convidá-lo para estar orando ao Senhor e pedir para que o Senhor derrame as suas bênçãos sobre a vida dos irmãos. Oremos então para Jesus batizar com o Espírito Santo e manifestar os dons espirituais no seio da igreja. Ore, pastor, vamos juntos neste momento buscando a presença do Senhor. Glória a Deus. Pai bendito e glorioso Deus, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, nós te pedimos a tua bênção, a tua graça, que o teu poder, Senhor, seja manifesto entre nós. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, assim como aconteceu no dia de Pentecostes, assim como aconteceu na casa de Cornélio, assim como aconteceu na minha vida, na vida do pastor Jefferson e tantos outros que já foram alcançados pelo batismo com o Espírito Santo. Nós te pedimos agora por este teu filho, por esta tua serva, que está clamando e pedindo e crendo que o Senhor batiza.
Portanto, estenda a tua mão, Senhor, para batizar com teu Espírito Santo, para renovar, Senhor, para derramar os dons espirituais, aperfeiçoando cada crente para aquilo que ele esteja chamado para ser cada vez mais útil na tua obra e no teu serviço. Deus da glória, nós cremos, Senhor, pois a tua palavra nos diz que o batismo com o Espírito Santo ele também é para os dias atuais. Para tantos quantos creem no teu nome, tantos de perto quantos de longe, Senhor. Batiza com teu Espírito Santo aquele que está agora clamando, chorando, pedindo, Senhor. Talvez esteja na sua casa, talvez esteja no hospital, talvez esteja no presídio, talvez esteja numa cadeia pública, talvez esteja dentro do seu carro, no seu veículo. Estenda a tua mão agora e sopra, Senhor, do teu Espírito Santo, batizando esse teu filho, batizando a tua serva, Senhor, e derramando os dons espirituais. A evidência do batismo, Senhor, são as línguas estranhas. Portanto, Senhor, batiza e dê a evidência, Senhor, das línguas repartidas como aquele fogo, Senhor. Que o teu servo seja cheio do teu Espírito Santo. Que o teu filho agora receba a graça, receba um abraço na sua alma, Senhor, seja cheio da tua graça, seja cheio do teu Espírito e comece agora a falar em novas línguas, línguas repartidas, pode ser idiomas desconhecidos, pode ser idioma do céu, Senhor. Dê o dom agora de variedade de línguas, dê o dom de profecia, dê o dom, Senhor, da palavra da ciência, dê o dom, Senhor, de maravilhas, de curas, para que o teu nome seja glorificado, para que a tua igreja seja edificada, Senhor. Nós te pedimos agora e nós cremos que o Senhor é poderoso para batizar. Enche o teu filho, enche, Senhor, a tua igreja, enche o teu servo. E nesta campanha estadual de oração, Senhor, que se iniciará hoje com a vigília em todo o estado na obra missionária, que o teu poder seja manifesto, que vidas sejam transformadas, renovadas, que crentes sejam cheios do teu Espírito Santo, Senhor, para fazer a tua obra com dedicação, com ousadia, para levar o teu ídolo glorioso, Senhor, aos perdidos. Nós cremos na atuação do teu Espírito Santo nestes dias, Senhor, nesses últimos dias da tua igreja na terra. Batiza com o teu Espírito Santo. Pai, Senhor, o teu filho sentir agora a tua presença e que ele seja cheio do teu Espírito e batizado agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor, queremos agradecê-lo pela sua participação. Cremos que muitos crentes estão sendo tocados por Deus através desta oração. Vidas têm sido abençoadas. E fique à vontade, pastor, para suas considerações finais. Já estaremos entrando em contato com o evangelista Jailson. Aí fique à vontade, pastor, rapidinho. Diga a sua palavra aí de considerações finais aos nossos irmãos. Amém. Pastor, com muita alegria, queremos agradecer ao nosso Deus por estarmos aqui na cidade de Araribina, a última cidade do estado, já divisa com Piauí e o Ceará. Agradecemos ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, nosso pai, pela confiança de estarmos o representando aqui nesta cidade, a toda a direção da igreja, a toda a igreja do Senhor, em todo o estado, na obra missionária. Continuemos orando uns pelos outros. Oremos por nós aqui no sertão. Estamos em um desafio grande, evangelizando nas praças, evangelizando nas casas, saindo às ruas, para levar o ídolo glorioso do Senhor Jesus. E hoje à noite teremos o culto de doutrina aqui na Araribina, um intervalo, e depois iniciaremos a vigília até às 5 da manhã, buscando a presença de Deus e pedindo para que o Senhor Jesus batize com o Espírito Santo aqueles que ainda não foram alcançados por esta promessa. Portanto, fica aqui a nossa palavra de gratidão, um abraço ao Senhor, ao pastor Jefferson, a quem nós muito estimamos, a todos que fazem a Rede Brasil, ao nosso pastor presidente e a todos os ouvintes desta Rede Brasil, que tem sido uma bênção para todos nós. Amém, pastor. Deus abençoe, pastor. Um abraço, pastor Regotinho. Deus abençoe. Glória a Deus. Queridos irmãos, estivemos conversando agora com o pastor Regotier Martins sobre o batismo com o Espírito Santo e a importância da manifestação dos dons espirituais no seio da igreja. Agora nós queremos convidar o evangelista Jailson Andrade, que coordena a área 22 ali em Brasilite. Pai do Senhor, homem de Deus, é um prazer tê-lo conosco no programa Intercessão. Pai do Senhor, pastor Jefferson, satisfação. Pastor, nós estamos comentando sobre os objetivos da nossa campanha estadual de oração. Estivemos orando aí pela igreja, estivemos orando aí para Jesus batizar com o Espírito Santo, pelos obreiros, pela manifestação de dons espirituais.
E neste momento nós vamos estar intercedendo também pelas famílias e pela nação brasileira, pastor. E qual a importância de estarmos orando, pastor, pela família e pela nação brasileira? Pastor Jefferson, o primeiro privilégio da parte de Deus sermos cooperadores da grande obra e estarmos com uma capacidade, né, intercedendo a família e como objetivo também dessa campanha, orando pela nação brasileira. Eu quero fundamentar essa breve saudação com 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, que diz: antes de tudo, pois, exorte que use súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor de vocês e de todos que se acham vestidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Então sabemos que a família é instituída por Deus, projeto divino, e é algo que Deus deu para que nessa família a comunhão, os princípios de Deus esteja presente. E a intercessão orar pela família é reconhecer o fundamental da família patriarcal, família tradicional, para que a sociedade possa, com certeza, ser influenciada pelos princípios estabelecidos por Deus. E podemos até dar alguns, né? O amor, a fidelidade, a sinceridade, a comunhão. No Salmo 144, os nossos filhos sejam plantas vistosas. Então, tanto o marido, a mulher, os filhos, todos dentro do lar, podem desfrutar a graça de Deus, a vontade de Deus. E através da intercessão do Jefferson, a família, ela influencia uma nação, ela influencia o Estado, e intercedendo pela nossa nação, a Bíblia diz: feliz é a nação, o Deus é o Senhor. Então nós precisamos apresentar os governantes, as autoridades investidas, né? Que estão vestidos por Deus, e como filhos de Deus estamos com atalaias, apresentando a família, apresentando a nação, pedindo a Deus que Deus receba a nossa nação, que haja paz, que haja igualdade social e que o Evangelho do Senhor Jesus seja pregado tanto na família, desfrutado pela família, e também pregado em toda a nossa nação. Nós temos essa incumbência, porque o apóstolo Paulo diz: antes de tudo, vocês devem suplicar, interceder, orar com ações de graça e súplica por todos os homens. A nossa missão para a igreja, e o nosso pastor tem levado muito a sério, é interceder pela nossa vida, pelos nossos filhos, para evitar, com certeza, aquilo que está acontecendo com tanta clareza, que é a cultura. Então, nesse momento, é o momento da intercessão pela família, pela nação brasileira, para que o Senhor tome a frente e abençoe cada vez mais. Em nome de Deus. Então vamos estar neste momento rogando a bênção de Deus sobre as famílias e pela nossa nação. E vamos pedir ao Senhor para estar intercedendo juntamente com todos os irmãos, e vamos aproveitar onde Deus e apresentar também as pessoas que estão fazendo seus pedidos de oração, né? Vamos apresentar os nossos queridos irmãos que neste momento também estão pedindo para que Deus estenda suas mãos e abençoe seus familiares, e cremos que esta oração o Senhor vai operar milagres e responder com vitória. Vamos juntos com o evangelista Jailson intercedendo pelas famílias e pela nossa nação brasileira. Pode orar, homem de Deus. Vamos orar, pastor. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós te bendizemos por mais uma oportunidade de estar na campanha estadual da oração. Nessa oportunidade de apresentar ao Pai o motivo de número 4, que é orar pelas famílias. Quantos lares nesse momento estão precisando de um socorro, de uma direção, estão precisando de um milagre? Quantos pais estão intercedendo pelos seus filhos, aqueles que estão afastados, aqueles que precisam de uma experiência com o Evangelho,
Nós te pedimos, ó Deus, entra no caso do coração com graça, haja comunhão, haja crescimento mútuo e que a tua unidade, a tua proteção esteja sobre todas as famílias. Nós sabemos que os ataques de Satanás contra o casamento, digo, contra tudo aquilo que o instituiu como público divino, mas te pedimos, Deus, protege as suas poderosas mãos, veja também a nossa nação, veja os governantes. Nós sabemos muito bem do que estamos enfrentando nos últimos dias, mas a tua palavra diz que se apresentarmos aquilo ao altar, se pedimos, ó Deus, tua misericórdia, bondade, liberação, tu és um compassivo, um Deus bondoso, como o profeta Joel, que se livrou a nação de Israel de estar no altar, tocando a um gentil na oração, apresentando a nação, apresentando a necessidade, a economia, a situação financeira que a nação enfrentava. Nós queremos apresentar a nossa nação, nosso país, toda a direção, ó Deus, faz com que o teu nome cada vez mais seja glorificado, ó Deus, e temos a calça de Deus, que o Evangelho será pregado cada vez mais, com muita integridade, ousadia, a igreja cada vez mais estarão nas praças, nos hospitais, apresentando e abençoando vidas para que o teu povo cada vez mais, Senhor, seja conhecido e vidas sejam libertadas pelo Evangelho. Venha abençoar a nossa nação, venha abençoar o nosso país. Tem misericórdia, Senhor, das nossas crianças, dos nossos jovens, todos aqueles que estão desejando um país mais seguro, um país que esteja debaixo da tua regência, um país que possa cumprir o teu amor, a tua vontade. Te pedimos a viva tua obra, Senhor, neste país e utiliza a tua igreja, Senhor, como organismo vivo para proclamar as tuas virtudes, a glória do teu santo nome. Nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, meus queridos irmãos, estivemos aí orando com o evangelista Jailson e para nós é uma alegria. Homem de Deus, o senhor pode deixar a sua consideração final? Rapidinho, que já estamos chegando no final, já chegamos praticamente ao final do nosso programa. Verdade, pastor. Nossa satisfação de estar esperando com o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, e inicia todos os pretos, a igreja já está sempre voltar, porque essa campanha, a oportunidade de ter vigílias e os trabalhos, a igreja estar reaplada e intercedendo. Quero agradecer ao nosso pastor, agradecer ao Senhor, a rede que é o instrumento de Deus, que tem transmitido Jesus, comunicando Jesus, comunicando a verdade. Que Deus abençoe, eu agradeço ao nosso pastor pela oportunidade. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe ricamente o senhor. E queremos agradecer a todos os irmãos que estiveram conosco neste momento, intercedendo pela nossa campanha estadual de oração. Sejam participantes da nossa campanha estadual de oração. Teremos toda uma programação durante esse período e os irmãos não percam a oportunidade de estarem participando. Vamos estar agradecendo por tudo neste momento em oração, em nome de Jesus. Querido Deus, te agradecemos pela oportunidade que nos deste de participarmos de mais um programa Intercessão. Que a tua mão de Deus permaneça estendida, abençoando a todos que estiveram conosco, respondendo às orações daqueles que fizeram seus pedidos nas redes sociais e concedendo vitória, Senhor. Que esta campanha estadual de oração seja de grande bênção para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Até o próximo sábado, às 5h30 da tarde, estaremos juntos de novo no programa Intercessão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém.